Quando a gente se pega a falar sobre BNCC e todos os processos que culminam por detrás dela, parece que a gente está falando de uma coisa muito longe de nós. Ah, mas tem muita termo novo, tem muita informação e etc. Tudo que contém a BNCC, que apenas agora se aculturou no sentido de ficar chique, né? Todos nós já fazíamos desde sempre. São todos os processos pedagógicos que nós, professores de sala de aula, estamos dando sempre, né? Então, se tornou um apanhado, uma combinância de todas as práticas pedagógicas que envolvem as questões filosóficas, políticas, sociais, econômicas, históricas, não só dos professores, dos educadores, como também dos espaços sociais que essas pessoas estão inseridas, a comunidade escolar. Então, por mais que a teoria seja muito bonita, perfeita, é preciso deixar claro também que ao fazer qualquer processo da BNCC, nesse caso em teleavaliação, é preciso que a gente não saiba que o nosso domínio ele tem que ser maior do que qualquer coisa. Porque só nós que estamos inseridos dentro desses lugares, embasados pelos cotidianos dos alunos, é que podemos executar as competências e as devidas habilidades se vão para frente ou não. Então não tem para que ter receio, não tem para que ter medo com os termos, com a quantidade de informação que existe, porque somos nós que somos o dono do nosso espaço. E eu digo sempre aos meus colegas de profissão, dos historiadores e professores de história, que a gente não deve baixar a cabeça, porque quem sabe o que faz na nossa sala e no nosso espaço somos nós. Ainda mais nós, historiadores de profissão e também educadores, conhecemos como ninguém, né? Então, a teoria e as competências nos promovem tantas coisas belas, mas os espaços sociais, cotidiano, a política educacional da escola, do estado, do município, da nação, permite que a gente possa colocar em prática tantas competências, tantas regras normativas. E onde é que fica a característica maior do diagnóstico feito, né? Então é preciso conhecer, saber que a BNCC é apenas um documento complexo, plural, erudito, mas que ele não é maior do que o nosso crescimento, a nossa visão de mundo e o nosso entendimento de educação e de arte. É fundamentalmente importante também deixar que tudo que se prega por esse documento já fazíamos há muito tempo, já estudávamos há muito tempo, em cada capítulo, conteúdo programático, tendências pedagógicas, se juntou tudo e se transformou no que eu disse, esse documento fino, né? Rebuscado, mas também muito, como diz meu amigo o professor doutor Valdir Lima, engessado, né? E nada engessado é bacana. Então a avaliação, ela começa por um processo de autoavaliação, de diagnose, de diagnóstico, onde nesse momento a gente não tem que só conhecer a realidade do aluno, tem que conhecer a realidade do espaço social, da cidade, do local onde você está para trabalhar. Porque às vezes a habilidade e a competência para aquele tipo de observação, de avaliação é uma, mas a realidade é outra. Então as questões são bastante híbridas, são bastante diversas e paradoxais. Nada mudou com relação aos tipos de avaliação, apenas se avolumaram as informações, né? Ela continua sendo diagnóstica, aquela que se faz no momento inicial, quando a gente chega para trabalhar, e a gente também precisa se autoavaliar sempre. Será que eu estou sendo muito criterioso? Será que eu não estou sendo muito didático demais? Ou muito exigente? Será que eu não estou conseguindo enxergar que o espaço ali não cabe tamanha coisa, que aquela gestora, aquela supervisora está viajando, e onde é que está o meu poder de fala, de chegar para ela e falar, não é assim, está errado, não pode ser assim. Ah, mas está no documento, não, um documento não pode ser maior do que a vivência, né? As pessoas, os seres humanos, são frutos de um processo histórico, e ninguém pode ser maior do que esse processo, porque a história é um processo, e nós fazemos parte desse processo. Então a avaliação é apenas um dos muitos processos que existem na vida, dentro da educação, dentro da história, obviamente. A avaliação de todos os dias, que classifica, que regula, que separa, que observa a evolução, se houve declínio, como é que se formou a apreensão e o aprendizado dos nossos alunos com os conteúdos, é uma avaliação anual, né? Assim como aquela avaliação que notifica, né?
bimestres, no meio do ano, para se ter no final um contexto geral. E aí vem a questão, vem a pergunta, né? Será mesmo que a gente não vive num baile de máscaras, não passa uma grande hipocrisia? Porque eu escuto assim, na minha escola é assim, 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 assado. E eu vejo assim, outras que não têm o mesmo afinco. Porque, como eu disse, os lugares sociais, os espaços sociais, eles são diferentes. Dentro, por exemplo, de um determinado município, podem existir diversas realidades sociais, onde o professor X executa todas as suas habilidades, competências, todo o seu processo avaliativo de maneira perfeita, quase perfeita, enquanto o professor Y não consegue sair do canto, porque as condições socioeconômicas, filosóficas, não fazem com que o processo educacional vá para frente, né? E sendo bem claro, a gente passou aí 2 anos de uma hipocrisia, onde a gente colocou para frente, empurrando os alunos assim. E aí o que fazer quando a gente chega no 6º ano, no caso da história, que uma dos instrumentos é os seminários, né? Incentivar os alunos a fazer seminários, atividades online, autoavaliação, promover o conhecimento de si mesmo, né? Uma concepção filosófica de si. Como é que a gente vai colocar para fazer um seminário se o menino não sabe nem ler, nem escrever? Temos muitos desses casos em todos os lugares do Brasil. Então, antes de qualquer coisa, avaliar é também avaliar a situação afetiva, emocional, do sistema educacional, avaliar os professores que se degradeiam uns com os outros, a equipe de apoio que observa quem vem, quem não vem, e tudo isso atrapalha, tudo isso fere a equipe pedagógica, supervisional, orientação, que quer ter autoridade a mais do que os professores, está errado, né? Porque é apenas uma troca de conhecimentos. A gente percebe, em muitos casos, pessoas que burlam, né, e distorcem o caminho metodológico das metodologias tantas que existem, né, que hoje chamam de metodologias ativas, né, no que faz, então, o nosso métier, que são as nossas práticas educacionais. Então, falar de avaliação é falar de práticas educacionais, metodologias ativas e também de critérios, né, que fomentem o diagnóstico, a formação, a soma, sabendo que a BNCC é um documento apenas e que não pode ser maior do que o seu empenho em estar ali no lugar social, dentro da realidade filosófica, social, política, cultural, que você está inserido, e é só você que pode, então, dizer se competência X se compete ou não para o processo que até então está sendo sugerido. Mas já está ali dizendo que tem que colocar tal habilidade, tal competência para tal conteúdo. Não existe isso. A teoria, como eu disse, é muito bonita. Mas, enfim, e se você, que é o dono do campo, se você que é o dono do seu time, percebe que ali não se adequa, nada pode ser imposto. A ditadura já acabou. Tudo tem que ser flexível, justifica-se, né? Busca-se uma outra alternativa, foge, inova. Porque nós, professores, profissionais de educação, somos inovadores da informação. Temos que ser assim. Temos que ter a leitura como praxe pedagógica sempre. Então, não é possível que a gente acolha a tudo que vem de cima para baixo. É preciso também que nós passemos por essas mesmas etapas de critérios. Nos avaliemos, façamos o nosso diagnóstico, vemos se a gente está realmente formando, se a nossa aula está contribuindo para o melhor aprendizado do aluno. Será que está acontecendo essa troca? Eu estou sendo um bom educador? Eu estou cansado? Estou desestimulado? E no final, que nota eu dou para mim? Será que eu tenho uma nota? Eu sou uma máquina? Quais são as minhas habilidades? Qual é a minha competência? Então são questões que a gente mexe com um outro fato, a autoavaliação. É preciso que não só a gente promova para os alunos se conhecerem e se autoavaliarem, mas também nós mesmos nos autoavaliar. Porque já tem que observe muito a nossa vida, né? Mas fulaninho falta demais, não sei o que, isso aqui. Enfim, o dono do campo, o dono do time é vocês. Então, por mais que as leis, a teoria, as teorias, as metodologias, hoje chamam de ativas, sejam aí tão lindas, mas é você que tem que dar o apito final. Se você percebe, se você vê que não rola, não vá para frente.
porque você vai estar caindo na malha do obscurantismo, da hipocrisia, e vai estar sendo, mais uma vez, um contribuidor do atraso. Infelizmente, há situações que a gente não pode ir mais além, porque, como eu disse, né, o sistema como um todo nos obriga a muitas coisas. E a gente sabe que as realidades sociais, econômicas, elas não são fáceis, né? Não se pode comparar alunos de escolas X e Y de jeito nenhum, também pela questão de cor de pele. Isso também não é regra, porque quando a gente quer aprender, não importa. Mas só faça uma avaliação somativa, formativa, só utilize esses critérios, dessas metodologias, dessas novas práticas, se você tiver convicção de que vai ser para a melhora da sua sala de aula, da sua escola e da comunidade social como um todo. A BNCC é incrível. Como eu disse, a teoria é linda, mas a prática, as práticas coletivas, as práticas pedagógicas, os métiers que os professores fazem, eles precisam estar, sim, sempre acima de qualquer outra coisa. É isso que eu acredito, é por isso que eu vivo, e é isso que eu defendo. E passo para que eu possa ao máximo. E fazendo assim, eu acho que é a melhor das avaliações, que é a avaliação da vida.